Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Que bom que você está feliz. Queridos, eu fico impressionado vendo a graça de Deus, o favor de Deus no meio de pessoas. E eu creio que esta presença de Deus não veio aqui à toa. Ela veio porque existem pessoas que investiram seu tempo, que investiram seu dinheiro, que investiram o que são para estar na presença de Deus. Eu creio, queridos, que isso é eu diria assim, um princípio espiritual que faz com que Deus se manifeste. A Bíblia diz: aquele que tem sede, venha. Não adianta só ter sede, não adianta só ter fome, nós precisamos vir. É importante o que vocês estão fazendo, dedicar tempo, dedicar dinheiro, dedicar suas vidas para aprenderem mais e crescerem mais em Deus. Eu me lembro ainda, alguns anos atrás, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu ia para essas conferências, ainda continuo indo, tenho 2, 3 conferências ao ano que eu sempre estou presente, independente ou não se vou pregar. E eu ia e dizia: Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso crescer para poder servir melhor e servir melhor a tua igreja. E eu vi aqui algumas pessoas tão famintas, tão sedentas, eu me lembrei daqueles dias. Eu quero te encorajar que o seu investimento de tempo e dinheiro não é em vão, amém, queridos? Acredite nisso, não é em vão. Agradeço a Deus também por toda a equipe do Ministério Adorando. Eu sei que não é fácil organizar uma conferência como essa, não é fácil organizar uma escola como essa, mas eles, anos após anos, têm vencido a eles mesmos, se rendido à vontade do Senhor para servir a cada um de nós. E eu espero que o que Deus está fazendo aqui, como vimos pelo vídeo, se expanda não só para a Índia, mas para todos os continentes, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar essa noite a respeito de algumas verdades espirituais, a respeito de alguns conceitos, de alguns valores, que eu creio que vai ser de muita relevância para as nossas vidas, para o nosso cristianismo. Eu acredito muito em princípios. Quem acredita em princípios aqui? Aleluia. O reino de Deus, ele é vivido por princípios, por verdades aprendidas que se tornam práticas diárias, práticas em nosso dia a dia, prática no nosso ministério, nossa família. E nesta prática dos princípios, a gente vê a graça e o favor de Deus se manifestando de forma extraordinária. Eu quero falar esta noite a respeito do poder da experiência. Não da experiência só de vida daqueles que já não têm só 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos de idade, que a vida lhes ensinou, mas eu quero falar a respeito da experiência com Deus, da experiência em Deus, a importância de termos estas experiências marcantes, estas experiências edificantes em nossas vidas. E eu gostaria de usar um personagem bíblico para podermos ver o valor de uma experiência em Deus. Quero falar sobre Paulo, e eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 22, nós vamos ver Paulo falando sobre a sua experiência com Deus, como foi que se deu a sua experiência com Deus, e como ele conduziu essa experiência a níveis mais profundos. Glória a Deus. Vá comigo lá, Atos capítulo 22, do versículo 1 em diante. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia esta noite, e eu creio que o Espírito de Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Quem já achou aí, diga amém. Amém. Quem não achou e precisa de misericórdia, peça misericórdia. Ninguém precisa, aleluia. Diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, o que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que,
Indo eu a caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao meu redor. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de que falava comigo. Então perguntei: o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Então, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, foi guiado pela mão dos que estavam comigo. Cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus, e ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvir a voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e sumi um pouquinho, das coisas que tem visto e ouvido. Aleluia, que deu um pulo aqui na minha coisa aqui. Agora, pois, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, gratidão em nome de Jesus, pelo privilégio de estar com os meus irmãos e compartilhar esta palavra ao coração deles. Espírito Santo, eu peço inteligência, sabedoria, desenvoltura, para poder comunicar a palavra que o Senhor colocou no meu espírito, como também ouvidos atentos, corações abertos para receberem a Tua palavra, em nome de Jesus. E que Satanás e todos os demônios sejam repreendidos neste lugar, que eles não tenham acesso às mentes, aos corações, que ele não tenha como entrar e roubar a palavra que será semeada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Queridos, nós percebemos então no texto que acabamos de ler, a respeito de um homem que teve uma experiência profunda com Deus. Se nós parássemos na primeira parte do texto, nós veríamos que Paulo era um religioso, um homem extremamente dedicado à religiosidade judaica. Ele era zeloso da lei de Deus, ele era zeloso da lei judaica, e por causa deste zelo ele perseguiu os nazarenos, os do caminho, a igreja primitiva, achando que estes eram pessoas que perturbavam o bom costume de Israel e que traziam consigo uma proposta que de certa forma iria abolir a lei de Moisés e consequentemente estabelecer a lei de Cristo. Essa era a mentalidade de forma geral de Paulo. Ele então, como fariseu, se levanta contra esta nova manifestação de Deus, mesmo que ele não soubesse que era Deus ali, e ele tenta com todas as suas forças acabar e destruir aquilo que estava sendo levantado por Deus. Na segunda parte, nós percebemos que a história de Paulo muda completamente, porque ele tem uma experiência. Ele indo a caminho de Damasco, ele vê então uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, ele escuta uma voz e entende o sentido daquela voz, e aquela experiência produz nele algumas manifestações extraordinárias no seu interior, na sua consciência, e faz uma mudança radical na vida de Paulo, ao ponto de colocá-lo com mais precisão no chamado, na realidade da sua existência, pois até o profeta Ananias, neste momento diz: Paulo, Deus, a quem te escolheu de antemão, se manifestou a você, para que você faça aquilo para o qual você veio a existir. Então, queridos, eu quero dentro desse texto mostrar algumas questões muito poderosas para que você e eu possamos crescer em Deus, crescer no nosso ministério. Primeira coisa é que nem todos, ainda que tenham uma vida religiosa, uma vida aparentemente piedosa como a de Paulo, conhecem o seu chamado em Deus.
O texto que vemos ali no capítulo 22 de Atos, pela boca de Ananias, diz Paulo: o Deus que te concebeu para tal propósito, o Deus que te escolheu de antemão para tal propósito, Ele se manifestou. Nós percebemos que Paulo andava numa luz totalmente contrária àquilo para o qual ele havia nascido. Se você pegar o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 15, você vai perceber também que Paulo, ele havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe para um propósito celestial. No entanto, a falta de experiência com Deus, a religiosidade, estava matando aquela vocação, estava matando aquele chamado, estava matando aquele propósito em sua vida. E nada, queridos, podia reverter essa situação na vida de Paulo, senão uma experiência profunda, uma experiência real e verdadeira com Deus. Pois o apóstolo Paulo, queridos, ele foi contemporâneo de Jesus. Ele não foi uma pessoa só instruída aos pés de Gamaliel, uma das pessoas mais importantes da sua época. Paulo, ele viu Jesus em carne, ele viu Jesus fazendo as coisas, ele percebeu e ouviu as coisas que Jesus fazia da sua época. Você pode depois abrir as Escrituras, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que, ainda que tenha conhecido Cristo segundo a carne, não o conheço mais assim. Então Paulo havia conhecido Cristo apenas como filho de Maria, apenas como filho de José, apenas como o carpinteiro, apenas como aquele que vem de Nazaré, cujos judeus não davam muita importância. Pela fala de Natanael podemos perceber isso quando diz: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. A gente percebe que era este o conceito que Paulo tinha de Jesus, e não seria diferente ele achar que as pessoas que seguiam a Jesus também eram desprezíveis, pois se o seu mestre era desprezível para Paulo, quanto mais os seus seguidores. Então Paulo não teria de forma alguma qualquer tipo de constrangimento de se levantar contra o caminho, de se levantar contra os nazarenos, de se levantar contra aqueles que se diziam cristãos. Tanto é que nós podemos perceber nos registros bíblicos que no capítulo 7, Paulo, ele consente com a morte de Estevão, quando as pessoas colocam as roupas sobre os seus pés. Aquilo era um hábito de autoridade. Paulo representava ali a autoridade da cidade. Quando as pessoas colocaram as suas vestes sobre os pés dele, ele estava dizendo: realmente este homem cometeu um crime contra a lei, e ele merece o que a lei diz, ele deve ser apedrejado. Então as pessoas não estavam ali fazendo algo sem uma aprovação, sem uma cobertura da lei. Paulo, representando a lei, consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 8, versículo 1 a 3, a Bíblia diz que Paulo entrava pelas casas e ele levava as pessoas encarceradas, consequentemente outras à morte, à semelhança de Estevão. E no capítulo 9 nós percebemos que Paulo atravessa a jurisdição de Jerusalém e vai para Damasco para trazer as pessoas presas, e eu não tenho dúvidas que algumas destas também iriam morrer. Tudo porque Paulo era um homem zeloso, Paulo era um homem relativamente piedoso, Paulo era um homem que tinha alguns princípios na sua vida. No entanto, ele não tinha uma experiência profunda com Deus. Tudo o que Paulo fazia era baseado, fundamentado, dirigido pela tradição judaica, pela tradição dos seus pais. Isso, querido, se torna um perigo, porque no momento em que você vive algo que não é de fato transformador, você vai refletir qualquer outra coisa menos vida. E o cristianismo é a expressão da vida, é a expressão da vida de Deus. Então, mesmo que Paulo falasse em nome de Deus, mesmo que Paulo citasse o nome de Deus, o que saía dele não era Deus, era religião. O que saía dele era tradição. O que saía dele era qualquer outra coisa. E eu vou adiantar um pouco a mensagem, porque eu vou usar bastante esta frase. E hoje em dia não é diferente. Talvez nós não sejamos judaizantes, talvez nós não sejamos
da religião A, da religião B, da religião C, mas muitos de nós, na nossa geração, somos pessoas à semelhança de Paulo, que vivemos apenas uma tradição, e quando formos espremer essa tradição, quando formos espremer as atividades que nós fazemos dia a dia, até em nome de Deus, nós não conseguimos tirar ali nem sequer 10 ml de experiência com Deus, de vida com Deus. E isso se torna extremamente preocupante. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Nós precisamos parar para pensar e analisar sobre isso. A nossa geração, estou falando aqui para líderes, futuros líderes, estou falando para gente aqui que quer fazer a obra de Deus, amém? Amém? Mas a nossa geração são pessoas, em sua grande maioria, que ouviram falar de Deus, que já leram algo sobre Deus, e que participam de reuniões onde se invoca a Deus, mas em sua grande maioria, são pessoas sem experiências profundas com Deus. São pessoas sem experiências transformadoras em Deus. E isso é um sério problema. E nós vamos ver por quê. Nós precisamos entender, queridos, de que no momento em que você vive uma vida aparentemente piedosa, religiosa, sem que você exprima a vida de Deus, nós podemos ser semelhante ao que foi Paulo. Ao invés de cooperarmos com a obra, nós vamos atrapalhar. Ao invés de cooperar com o que Deus está construindo, nós vamos ser ruínas, pedra de tropeço. Porque nós iremos ser guiados simplesmente pelo nosso parecer. Vamos ser guiados simplesmente por nossa tradição. Vamos ser guiados simplesmente por aquilo que achamos certo ou errado, por aquilo que a tradição nos ensinou. E pouco existe de revelação e de verdade de Deus dentro de nós. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse tido aquela experiência, se o apóstolo Paulo não tivesse tido aquela experiência com o Senhor Jesus Cristo, certamente ele teria muito êxito na sua proposta. Lógico que não seria totalmente bem sucedido, porque a obra é de Deus, e Deus daria um jeito nele, como deu. Mas ele conseguiria perturbar muito a igreja de Jesus, como fez. Eu tenho conversado e tenho andado ao longo desses anos em muitas nações. O que eu tenho visto de pessoas que não têm cooperado com a nossa geração, que não têm cooperado com aquilo que Deus está construindo, que não têm cooperado com aquilo que Deus está realizando, porque simplesmente a semelhança de Paulo, eles estão reproduzindo uma tradição que receberam. Eles estão reproduzindo conceitos e princípios que sequer um dia na vida pararam para pensar se Deus está dentro desses princípios e conceitos ou não. Pastor Jamal, você está querendo chutar o pau da barraca e dizer que tudo está errado? Não, eu só apenas estou lançando alguns princípios de reflexão sobre nossas vidas. Você perceba que no capítulo 22, o apóstolo Paulo não tem nenhum tipo de hesitação, pelo contrário, ele fala publicamente dizendo de que ele perseguia o caminho por ignorância, ele perseguia porque ele não entendia o que estava fazendo, e ele diz assim: a semelhança do que vocês estão fazendo comigo, ou seja, vocês me prenderam aqui na fortaleza, vocês estão me levando à prisão, porque vocês acham que estão fazendo a obra de Deus, porque vocês acham que estão realizando a obra de Deus, vocês acham que estão fazendo aquilo que é certo. Mas eu te faria uma pergunta esta noite para você refletir. Vamos imaginar que nós, como sabemos e conhecemos o que Paulo fez pela igreja de Cristo e pelo Cristo da igreja, hoje, nos dias atuais, fazendo parte daquela assembleia que estava matando ou levando Paulo à morte ou à prisão. Vamos imaginar nós aqui, conhecemos os dois lados da história, o que Paulo foi, o que Paulo fez, mas agora nós nos tornamos aquela assembleia que estávamos levando Paulo à prisão. Nós estaríamos cooperando
ou indo na contramão do que Deus estava fazendo naquela época? Quem acha que é a segunda opção? Diga amém. Vocês não entenderam. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Quem acha que Paulo foi usado por Deus aqui? Diga amém. Diga amém. Muito bem. Vamos tentar imaginar que essa assembleia que está aqui essa noite, estivéssemos na mesma posição que aqueles da época que, em nome de Deus, estavam querendo matar Paulo, que, em nome de Deus, estavam querendo paralisar o ministério dele, que, em nome de Deus, estava levando ele ao cárcere. Você acha que aquela assembleia estava cooperando com Deus ou estava atrapalhando a Deus? A primeira ou a segunda opção? Então você veja que nem tudo que nós fazemos em nome de Deus e com zelo aparentemente de Deus coopera com a obra de Deus. Nós temos que parar para refletir sobre isso. Não é só receber as coisas por tradição, não é só receber as coisas e não analisá-las no conceito bíblico, no conceito divino, no propósito eterno de Deus. Nós somos pessoas pensantes, Deus nos deu essa habilidade, e nós temos que parar para pensar sobre isso. Em algum momento da história, das nossas vidas, eu acredito que a grande maioria aqui são jovens, e vocês estão no momento exato, vocês talvez estejam construindo, então não vão precisar destruir o que fizeram de errado, apenas farão o que é certo a partir de hoje. Mas isso não exime de você parar e fazer essa pergunta: Deus, o quanto eu exprimo religiosidade, o quanto eu expresso uma piedade falsa, e o quanto o que eu expresso é a vida de Deus dentro de mim, com os conceitos verdadeiros de Deus e com os valores eternos de Deus no meu espírito. É uma pergunta que você vai ter que fazer. É algo que você não vai poder fugir desta pergunta, se você quiser crescer na vida e crescer no ministério. Como eu disse, eu estou introduzindo o assunto, nós vamos pegar isso de uma forma um pouco mais profunda. Paulo então andava desta forma errada, equivocada, até que ele teve essa experiência. Qual foi a experiência de Paulo? Ele ouviu uma voz, ele viu um brilho nos céus. Paulo, ele entendeu o propósito divino, ele ficou sem visão, foi visitado pelo espírito profético que estava na vida de Ananias, uma experiência extraordinária, uma experiência profunda. E aí entra algo que eu quero que você coloque como um currículo de oração, como um fundamento da sua vida. Escolha a pessoa mais elegante, mais bonita, mais cheirosa, aquela que vai te pagar uma Coca-Cola bem gelada depois desse culto, aleluia. Olha para ela e diga assim: a experiência é importante, mas permanecer só na experiência também é perigoso. Veja que o apóstolo Paulo, depois que ele teve aquela experiência extraordinária, ele fez uma pergunta clara. No texto que acabamos de ler em Atos 22 diz: clara, quem és tu, Senhor? Toda experiência com Deus não deveria refletir, ou não deveria se limitar, melhor dizendo, só a experiência. E eu aqui não quero nomenclaturar, dizer a experiência A, B, C ou D. Eu estou falando de uma forma geral. A experiência, ela não tem um fim em si mesmo. A experiência é importante e eu estou pregando sobre ela esta noite. Mas ela é uma porta de entrada para se ter mais de Deus, ela é uma porta de entrada para se aprofundar mais em Deus, ela é uma porta de entrada para se conhecer mais de Deus. Aquela experiência que foi extraordinária na vida de Paulo fez com que ele parasse para refletir e dizer: quem és tu, Senhor? E eu creio que Paulo recebeu a resposta que mudou extraordinariamente a sua vida, quando ele ouviu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Lembra que eu falei que Paulo tinha apenas uma visão contemporânea de Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, a pessoa vinda de Nazaré, sem tanta importância, sem tanta relevância. Paulo conhecia o Cristo carnal, 2 Coríntios 5,16, mas esta experiência trouxe um conhecimento para o espírito de Paulo, de um Cristo glorificado.
de um Cristo glorificado. Pastor, onde você quer ir? Vamos lá. Repita comigo, a experiência é importante, mas se limitar só à experiência, vai nos levar a lugar nenhum. A semelhança da religiosidade, a semelhança da falsa piedade. Eu vou te provar isso. A Bíblia fala que Jesus estava prestes a ser crucificado e os soldados chegaram para prendê-lo e perguntaram aos soldados: onde está o Senhor? Quem é o Senhor? O que ele respondeu? Jesus, eu sou. E a Bíblia fala que aqueles soldados todos caíram ao chão. Queridos, eu já vi N teorias disso, que alguns caíram endemoniados, outros caíram debaixo do poder de Deus. Eu não quero aqui falar sobre a questão. Eu quero falar que todos aqueles soldados tiveram uma experiência com Deus. Porque tenta imaginar um soldado que não tinha nenhuma experiência com Deus, que não sabia nada de Deus, que não entendia nada das coisas espirituais. Quando ele ouve alguém dizendo, sou eu, ele perde todas as forças do seu corpo, seja endemoniado, ou seja, debaixo do poder de Deus, e cai no chão. É impossível a pessoa falar assim, isso é normal. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas você veja que nem toda experiência, quando ela é limitada em si mesma, ela produz transformação. Eles se levantaram dali, prenderam Jesus e mataram a ele. Pedro teve uma experiência forte. Quem diz os homens que eu sou? Eles dizem que tu és um dos profetas, etc, etc e tal. Estou aqui resumindo o texto. E Jesus perguntou, e vocês, o que dizem? Pedro ergueu a voz e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele, uau, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai. Aleluia. Depois de alguns instantes, Pedro estava lutando contra a obra de Deus, aquilo para o qual Jesus veio ao mundo, que era ser crucificado e pagar o preço da nossa dívida. Um pouco lá adiante, Pedro estava negando Jesus, dizendo que não conhecia. Repita comigo, ter a experiência é importante. Se limitar a ela, não é frutífero. O apóstolo Paulo, com aquela experiência, diz assim, não, eu preciso conhecer melhor este a quem me deu o privilégio de ter essa experiência com Ele. Eu preciso aprofundar o meu relacionamento com Ele. Eu não posso ficar nessa superficialidade. Eu não posso. Quando Ele perguntou, quem és tu? Ele teve a maior revelação da sua vida. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu diria sem sombra de dúvida, eu diria sem medo de errar, de que toda experiência tem em si um propósito fundamental, que é revelar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, de revelar a grandeza e o caráter de Deus. A questão, queridos, é que, infelizmente, nós temos uma geração enorme de pessoas que não têm experiência com Deus, como eu já falei e exemplifiquei na vida de Paulo. E outro lado da história é que nós temos muitas pessoas que já tiveram uma certa revelação, experiência com Deus, melhor dizendo, mas se limitaram à experiência e não se aprofundaram no seu conhecimento de Deus, na sua vida com o Senhor, procurando dia após dia estar com Deus. Quando o texto fala, queridos, que Paulo esteve sem comer, que Paulo ficou em oração, você acha que o texto colocou isso lá apenas como uma fórmula religiosa? Não, isso tudo indica o quanto aquela experiência produziu fome, o quanto aquela experiência produziu sede, o quanto aquela experiência produziu em Paulo um desejo de querer conhecer mais a Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa que eu não quero ofender ninguém, de duas uma, ou se não as duas. Quando alguém tem uma experiência com Deus em algum culto, em alguma reunião, alguma conferência, em qualquer outro lugar, e ela não conhece a Cristo e não aprofunda o seu conhecimento a Cristo, de duas uma ou se não as duas, ou a experiência foi mentirosa, foi falsa, ou a pessoa foi indolente diante da experiência. Paulo poderia só ficar com a experiência e pular, uau, que luz é essa que brilha mais do que o sol, uau, que voz é essa fantástica, e poder virar das costas para aquilo e seguir do seu caminho, chegar a Damasco e levar as pessoas à prisão. É isso que a maioria das pessoas fazem com a experiência. Mas eu estou aqui para dizer para vocês,
nós precisamos dar valor às experiências com Deus. E a partir desta experiência, gerar um relacionamento mais profundo, gerar um relacionamento mais intenso, buscar conhecer a Deus de uma forma como nós não o conhecíamos antes. Amém? Paulo então entra para uma terceira, eu diria, profundidade em Deus. A primeira experiência, a segunda, conhecer Ele de uma forma um pouco maior, mais larga, mais profunda, mais intensa. E ele então diz assim: o que tu queres de mim? Agora, tente imaginar, Paulo era um religioso, pela religiosidade perseguia o caminho, tem a experiência faz ele conhecer Deus, e ele agora chega e diz: o que tu queres de mim? Existe uma questão aqui, que a gente não pode ver com clareza no texto, mas podemos entender nos demais textos, podemos vê-lo aqui de forma muito clara, é que Paulo passou o quê? Por um processo de profundo arrependimento. Repita comigo: a experiência traz conhecimento. O conhecimento, em primeiro lugar, produz em nós um profundo arrependimento. Porque na minha cabeça, quando eu ouço Paulo ouvindo, quando eu percebo Paulo ouvindo, eu sou a Cristo, a quem você persegue, meu irmão, eu começo a imaginar Paulo assim, tendo aquele sentimento: fiz uma burrada, estou fazendo uma besteira da minha vida, estou indo por caminhos que Deus não está nele, estou fazendo coisas que Deus não aprova, estou estabelecido em conceitos que não têm a segurança de Deus. É o que eu consigo perceber Paulo quando ouve assim: eu sou o Cristo, a quem você persegue. Paulo começa a imaginar: espera um pouquinho, então quer dizer que quando eu persigo os cristãos é a semelhança de estar perseguindo o próprio Cristo. Quando eu persigo a igreja é como se eu estivesse perseguindo o próprio Cristo. Quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo é como se eu estivesse afrontando o próprio Deus. Amados, não é difícil de entender o profundo arrependimento que Paulo teve naquela hora. E aqui eu vou dizer outra coisa importante para você analisar. É importante nós termos experiências. É muito importante que essas experiências nos levem a uma profundidade maior em Deus. Mas é muito ruim caminhar com uma geração, caminhar com pessoas que tiveram experiências e dizem conhecer a Deus, mas elas, na sua forma de ser e viver, não mostram arrependimento. É impressionante isso. É impressionante isso. As pessoas, elas têm entrado e saído das nossas igrejas, elas têm entrado e saído dos nossos cultos, elas têm entrado e saído e ouvido e participado das nossas reuniões, e elas têm sido pouco transformadas. Eu tive uma experiência forte com Deus nessa questão, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu já fiz umas 3 promessas aqui, né, queridos? É para manter vocês acordados. Mas é impressionante isso. Eu já vi cada coisa, queridos. Eu sou pastor já há muitos anos. Eu já vi cada coisa, Mas eu já vi cada coisa que, se eu parasse para contar aqui, você ficaria horrorizado. Eu não preciso ir longe, é só ler a Bíblia. Por exemplo, quando você pega a igreja de Coríntios, a Bíblia fala que aquela igreja tinha todos os dons. O Paulo começa a carta dizendo que nenhum dom faltava àquela igreja. Era uma igreja que tinha experiência, era uma igreja que conhecia o fluir do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo aquela igreja era uma igreja extremamente carnal, ao ponto do filho e do pai ter relação sexual com a sua madrasta. Eu fico pensando: meu Deus do céu, o que aquelas experiências trouxe de conhecimento de Deus? O quanto o conhecimento de Deus produziu transformação? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. O que eu entendo é que a experiência produz conhecimento, verdades dentro de nós, e essa verdade tem que ser tão absoluta, essa verdade tem que ser tão cativante, que produz em nós uma mudança radical de vida.
radical de vida, mas radicalíssima de vida. Porque senão, queridos, tudo começa a ser colocado em xeque. Como eu já disse, ou a experiência é colocada em xeque, ou a indolência é vista na prática da vida, em relação a Deus. Temos que parar para pensar sobre isso. Temos que analisar sobre isso. Pastor, por que você está falando sobre essa questão em uma escola para músicos adoradores, adoradores músicos? Queridos, na minha opinião, singela opinião, eu acho que o ministério da música, que por meio dessa música conduz o povo a Deus à adoração, é extremamente importante para produzir experiência, para produzir conhecimento. Mas nós, como quem queremos fazer parte desse ministério, jamais podemos promover entretenimento para as pessoas. Em toda ministração que fizermos, no mínimo nós temos que ter uma profunda expectativa em Deus, como está escrito em Timóteo, de que Deus irá trazer arrependimento, em que Deus irá produzir mudança nas pessoas, em que Deus irá fazer coisas extraordinárias no coração das pessoas. A música pela música é gostosa. O ser humano é um ser musical, o ser humano é um ser dançante, está na nossa natureza, é quase impossível arrancar isso de nós. No entanto, há uma diferença entre o entretenimento e o ministério, entre o entretenimento e a transformação. E isso não se dá pela música que se canta, mas quem canta a música. É aqui que entra a questão. Porque se nós compormos ministérios que faz uso da música, que não temos experiência com Deus, mas usamos bem a nossa musicalidade, se nós usarmos bem a música para expressarmos a nossa musicalidade na igreja de forma religiosa, sem que nós, ou por meio de nós, se promova transformação, renovação, novo nascimento, o que estamos fazendo? Entretenimento. Entretenimento. Nós temos que parar para pensar sobre isso. É importante a excelência na arte, é importante a excelência na nossa musicalidade, é interessantíssimo que isso exista, esse profissionalismo exista. Mas, quando nós temos tudo isso, sem a essência da experiência, sem a essência da experiência que produz conhecimento, sem a essência do conhecimento que produz transformação, se não somos transformados, não vamos gerar transformação. Eu creio que uma das grandes preocupações desta escola não é trazer técnicas para vocês, técnicas de como se produz, técnica como se canta, técnica como se ministra, técnica como se agrupa pessoas ao redor da música. Eu creio que uma das grandes preocupações dessa escola é trazer tudo isso com algo muito maior, com algo muito mais profundo, que é produzir transformação naqueles que farão uso desses princípios para a glória de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. E eu tenho estado em Deus, buscando a Deus, clamando diante de Deus, para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade na minha vida e na minha geração. Na minha geração. Então, quando Paulo pergunta: o que tu queres, Senhor? Nós podemos ver nesse inteirinho um profundo arrependimento e uma inteira sujeição a Deus. Quando se lembra do texto, quando diz assim: e eu havia recebido cartas dos maiorais para ir a Damasco. Quando se lembra? Diga amém. Agora Paulo, o que ele está fazendo com essa carta? Em outras palavras, ele está rasgando essa carta e dizendo assim: Deus, até aqui eu caminhei de forma
tradicional, no sentido da tradição dos pais. Até aqui eu trabalhei de uma forma equivocada, uma piedade falsa, mas daqui em diante eu só quero me mover sabendo se o Senhor está se movendo nisso. Eu só quero fazer, não porque os outros fazem, não porque os outros estão realizando, mas o que tu queres da minha vida. Como se Paulo dissesse assim: olha, essa experiência produziu um conhecimento, esse conhecimento produziu um arrependimento tão profundo que eu não sou mais dono de mim mesmo. Aleluia. Ele escreveu sobre isso: eu não vivo mais, mas a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que se amou e entregou por mim. Aleluia. Essa sujeição profunda, essa sujeição extremamente poderosa, que fez com que Paulo se tornasse quem ele se tornou. E aqui eu quero deixar um outro conceito para você pensar. Diga comigo: a experiência é importante. A experiência produz conhecimento de Deus. Mais forte um pouquinho para a gente acordar. A experiência produz conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus produz arrependimento. E esse arrependimento tem que nos levar à sujeição. E aqui muitas pessoas pecam. E aqui muitas pessoas erram. Por quê? Porque elas vão em Deus, vão em Deus, vão em Deus e buscando em Deus. E quando recebem de Deus, param de viver para Deus. Irmãos, a gente não precisa ir muito longe. Você acha que as pessoas que infelizmente caíram da graça, que as pessoas que venderam seus ministérios, que as pessoas que fazem uso daquilo que receberam de Deus para a sua própria glória, enriquecimento e qualquer outra coisa, elas têm sujeição de Deus? Não tem. Eu vou te dizer algo aqui muito sério, amados. O arrependimento é tão poderoso na vida de um homem, porque ele vai matar o que nós chamamos de missões secretas do coração. Ele vai matar o que nós chamamos de ambições pessoais, que muitas vezes usamos o poder e a influência do nome de Jesus, que muitas vezes usamos o poder e a influência da igreja para fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Eu fico pensando que nos dias atuais, nós temos ministérios tão grandes que não cabem mais dentro da igreja. Não servem mais à igreja, inverteu. Eles não cabem dentro da igreja e não servem mais à igreja. Agora a igreja tem que servir eles porque eles se tornaram tão grandes. Eu fico pensando, onde que Jesus está nessa história? Será que lá atrás algo ficou sem arrependimento? Será que uma missão secreta, agora com toda a influência, com todo o poder, com tudo que ele tem ao seu redor, não está sendo manifestada? Escute bem o que eu vou te dizer: ninguém vai longe por muito tempo do seu coração. Você pode esconder teu coração um dia, você pode esconder teu coração 2 dias, você pode esconder teu coração 3 dias, mas no 4º, no 5º dia, a vida, as coisas, as circunstâncias irão manifestar a verdadeira motivação do teu coração. A gente percebe que Paulo, ele veio com uma vida equivocada, como eu já disse no início, mas a experiência produziu conhecimento, conhecimento que produziu arrependimento, arrependimento que produziu sujeição, e ele termina a sua vida dizendo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu diria certamente que ele não poderia escrever esse versículo se algo na sua vida não tivesse passado pela profundidade, melhor dizendo, do arrependimento. Amados, se tem uma coisa que Deus tem falado ao meu espírito, que eu tenho descoberto de Deus, isso tem mexido comigo, mexido com a liderança que caminha comigo, é sobre as nossas verdadeiras motivações. Ano passado eu contei uma experiência aqui, mas eu quero contar novamente. Eu sou homem de cruzada, sou homem de evangelismo, eu sou homem das ruas, eu gosto de fazer essas coisas. E uma vez eu estava vindo de uma cruzada, pensa de uma cruzada com milagres, com salvação,
com gente sendo tocada por Deus. Tudo de bom aconteceu naquela cruzada. Eu estou feliz, voltando para minha casa, o Espírito Santo falou: eu estou triste com você. Eu falei: mas Deus, como que o Senhor está triste comigo? Eu curei os enfermos em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, eu libertei os cativos em teu nome, eu preguei o evangelho de salvação, a multidão se converteu. Deus falou assim: não é com isso que eu estou triste, eu estou triste com a motivação do teu coração. Eu falei: mas como assim? O que está de errado no meu coração? Deus falou comigo: em nenhum momento eu vi amor no teu coração por aquelas almas, em nenhum momento eu vi paixão e compaixão por aquelas almas. Cada milagre, cada manifestação, cada glória, cada poder liberado ali, era como se fosse um troféu para o teu ministério. E se você continuar desta forma, meu filho, você vai morrer, muito cedo você vai morrer no ministério. Eu vou falar algo, queridos, eu vou falar algo. O diabo, quando ele não pode matar a tua motivação, ele vai te resistir. Mas quando ele puder entrar na tua motivação, ele vai liberar o caminho para você ir adiante. Porque ele sabe que você vai morrer. O diabo sabe trabalhar com o tempo. O diabo entende o poder do tempo. Porque ele sabe que uma pessoa pode esconder por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias a motivação do seu coração. Mas lá no 4º, no 5º dia, ela virá à luz. Então o que eu quero dizer, queridos? É que nós precisamos de uma geração com experiência, experiência que produz arrependimento, arrependimento conhecimento que produz conhecimento, conhecimento que produz arrependimento, e arrependimento que produz sujeição, até que Ele venha. Sabe por quê? Porque a obra que Deus quer construir na sua vida não é obra para um dia. A obra que Deus quer construir na sua vida não é obra para uma semana. O ministério que Deus quer construir na sua vida não é um ministério para um mês. Paulo achava, quando ele escreveu o Tessalonicenses, que Jesus voltaria na sua geração. Ele disse: nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor. Ele se incluiu no dia do arrebatamento. Irmãos, quase 2000 anos já se passaram desde que Paulo escreveu isso. E eu fico perguntando, se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, o seu ministério vai durar 100 anos? Será que a motivação do teu coração não vai destruir o seu ministério quando Deus resolver levantá-lo? Será que nós não temos um espírito de Acã dentro de nós? Quando Deus falou: não toque algumas coisas, e ele foi lá e tocou, pegou a capa babilônica, pegou a barra de ouro e escondeu dentro da sua tenda. Será que nós não temos o espírito de Saul, quando o profeta disse: e me espere porque eu estou chegando? Ele foi lá e sacrificou, ocupou funções que não era dele. E eu poderia usar N exemplos bíblicos para isso. A vida com Deus é muito mais séria do que nós podemos imaginar. O ministério que nós queremos construir em Deus é muito mais sério do que nós podemos imaginar. E tudo isso, acredite no que eu vou dizer, tudo isso está depositado sobre pessoas como eu e você, que se não cuidarmos da nossa motivação, nós vamos ter um problema sério lá na frente. Então eu começo a concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o cristianismo é muito mais do que um estilo de vida, como as pessoas têm dito por aí. O cristianismo é muito mais do que uma adesão religiosa. O cristianismo é muito mais do que frequentar um ministério, uma reunião onde crentes se reúnem. Nós poderíamos dizer que na terra existem, de uma forma muito geral, 2 estilos de vida: o estilo de vida dos não crentes e o estilo de vida dos crentes. Mas o cristianismo é muito além, muito acima, muito mais profundo do que propriamente um estilo de vida. Se você olhar o estilo de vida dos não cristãos, o que eles fazem? Eles têm uma vida independente de Deus e da sua palavra. Se você olhar os não cristãos, eles buscam a felicidade, eles buscam o prazer, a alegria a qualquer preço. Tudo é em função disso. Se você olhar o estilo de vida não cristão, eles vivem agora e o imediato, não se preocupam com a eternidade. O máximo que eles fazem é se preocupar com o futuro, mas não com a eternidade.
Então eu nem vou falar aqui sobre um estilo de vida secular, mundano, mas sobre um estilo de vida cristão, porque nem sempre o estilo de vida cristã, a semelhança de Paulo, que eu estou usando como exemplo aqui, que não tinha experiência, que produziu conhecimento, que não tinha experiência, que produziu conhecimento, que produziu arrependimento e sujeição a Deus. Existem muitos cristãos que aderiram ao cristianismo como estilo de vida, mas este estilo de vida não reflete a verdade. Abra comigo a Bíblia, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 2. A Bíblia diz o seguinte, que aqueles homens eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Aqueles homens que estavam fazendo contra Paulo, perseguindo Paulo e consequentemente a obra de Deus, eles achavam que estavam servindo a Deus, era um zelo bruto, era um zelo sem profundidade, era um zelo baseado em qualquer outra coisa, menos na vida com Deus. Se você olhar, querido, você vai ver quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, do versículo 1 a 13, eu não vou ler, mas você deixa essa passagem aí, é bem conhecida. Quando Jesus começa a falar com os religiosos da sua época, ele diz assim: vocês são a razão do profeta Isaías escrever que os seus lábios falam a respeito das minhas coisas, os seus lábios falam a respeito das coisas de Deus, mas o seu coração está longe. Ou seja, pessoas que aderiram a um estilo de vida, entre aspas, religioso, mas uma religiosidade fétida, sepulcral, que não exprimia, que não manifestava a vida de Deus. Jesus diz que eles jeitosamente guardavam as tradições, negando a palavra de Deus. Ele fala até sobre o Corbã. Corbã tem um sentido muito básico de que se eu tivesse algum bem, alguma propriedade, e dissesse Corbã, seja santificado, consagrado a Deus, eu não teria mais responsabilidade com os meus pais. Automaticamente isso me eximia da responsabilidade da lei. Honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus disse: vocês jeitosamente fazem essas coisas para negarem o poder da palavra e a submissão a ela. E ele diz assim: e semelhantemente outras demais coisas. Agora, se você olhasse externamente, você diria que aquelas pessoas eram de Deus? Se você olhasse externamente, você achava que eles eram o máximo, mas internamente eram pessoas sem vida. Não precisa abrir e pegar Atos capítulo 5. A Bíblia fala que aquela igreja, chamada igreja primitiva por nós, era uma igreja fervescente, multidões se convertendo, multidões se achegando ao Senhor, pessoas se arrependendo dos seus pecados, pessoas nem esperando o apelo, elas mesmas promoviam o apelo, dizendo: o que faremos nós para nos arrepender dos nossos pecados? E essas pessoas se achegando, mas no meio dessas multidões verdadeiramente arrependidas, nós tínhamos grupos de pessoas que haviam aderido ao Evangelho só como um estilo de vida, e não sofrido a transformação que o Evangelho pode oferecer. Ananias e Safira, eles estavam nas reuniões, e eles então ali se levantaram para mentir. Veja a resposta que Pedro dá a eles: tendo a propriedade, não era tua, vendida a propriedade, o valor do dinheiro não era teu. O que o apóstolo Pedro estava dizendo? Cara, ninguém quer a tua propriedade, e ninguém quer o teu dinheiro. Agora, o que você está fazendo mostra o quanto Satanás está dentro da tua vida, o quanto Satanás está dentro das tuas motivações. Pedro fala: porque você permitiu que Satanás enchesse o teu coração. Em outras palavras, externamente havia toda uma aparência de piedade, por fora havia toda uma aparência de santidade, de cristianismo, mas por dentro
porque faltava a experiência que produz o conhecimento, que gera arrependimento e nos leva à sujeição, fez com que Satanás tivesse acesso ao coração de Ananias e Safira. Você vai um pouquinho adiante, vai lá para Atos capítulo 8, você percebe então que Filipe desce a Samaria, começa a pregar o evangelho, os endemoniados começam a ser libertos, as curas começam a acontecer. Pedro e João ouvem que Samaria havia ouvido a palavra de Deus, eles descem lá e começam a impor as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito Santo. E naquela cidade havia um homem que outrora participava de artes mágicas e fazia artes mágicas enganando o povo. Quando ele viu que pela imposição de mãos de Pedro e João as pessoas recebiam poder, o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro para que também tivesse aquilo sobre a sua vida. Eu te faço uma pergunta: quem é que não quer o poder de Deus? Quem é que não quer ter essa graça de impor as mãos e transferir a glória, a graça de Deus sobre a pessoa? Todo mundo quer. A questão não está no querer, mas na motivação pelo que quer. Pedro então diz assim: pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? O seu coração não é reto diante de Deus. Vejo que estás em fel de amargura. Novamente estou mostrando aqui, queridos, de que nós podemos aderir o que nós denominamos estilo de vida cristã, sendo que a própria vida de Deus não está lá. É só aparência, é só casca. É só aparência, é só casca. Nós precisamos definitivamente pensar em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor, para não alimentarmos esse sistema de vida, porque isso é engano. Isso produz nas pessoas uma falsa esperança. E a semelhança de Pedro que condenou Ananias e Safira, e a semelhança de Pedro que condenou Simão o mágico, nós precisamos ser uma voz para falar sobre isso. Nós precisamos ser uma voz para dizer que é fato, isso ocorre nos nossos dias. E se por alguma infelicidade sejamos nós o alvo dessa pregação essa noite, que não tenhamos medo de se arrepender e dizer: Deus, eu estou vivendo dessa forma, eu sou essa pessoa. Amados, o cristianismo, para ser considerado um estilo de vida, só é válido quando ele vem exprimir a vontade de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus. Fora isso, não tem sentido. Não tem sentido aderir a uma moda. Não tem sentido aderir a uma coisa que a sociedade hoje relativamente aprova e aplaude, porque em Deus isso não tem fruto, não tem significância alguma. A Bíblia fala em João capítulo 15, versículo de 1 a 7, eu posso resumir dizendo que se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Eu sou a videira e meu pai é agricultor. Toda vara que não tiver em mim vai ser cortada e lançada fora. Nós temos que exprimir a vida de Deus. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Nós vivemos tempos de igreja cheia de gente, vazia de Deus. Igreja cheia de gente, porque foram atraídas pelo entretenimento. E cada dia mais o entretenimento vai aumentar, porque, escute bem, você só mantém as pessoas da forma como você atraiu elas. Se as pessoas que te ouvem, se as pessoas que param para estar debaixo da sua influência, vieram por causa do entretenimento, o dia que não tiver mais entretenimento, elas vão embora. Como você não quer perder ela, cada dia você aperfeiçoa o entretenimento. O que aconteceu com os países desenvolvidos? Aconteceu que eles pregavam o evangelho da prosperidade. Eu não sou contra, eu creio que Jesus quer nos prosperar. Só que o grande problema é que eles colocaram a prosperidade
na frente de Deus e acima de Deus. Consequentemente, as pessoas prosperaram porque a fé vem pelo ouvir. E eu vou dizer novamente, eu não sou contra a teologia da prosperidade. Eu acho que nós temos que prosperar e crescer em Deus em nome de Jesus. O problema é que nós colocamos Deus acima disso. O que aconteceu? A única coisa que mantém uma pessoa que já tem tudo na vida e que não precisa de Deus é entretenimento. Então nós temos que fazer igreja cada vez que produz mais entretenimento, cultos que são filosofias, reuniões que são mais filosofias, e que a palavra de Deus não é pregada, e a palavra de Deus não é ensinada, e a palavra de Deus não é manifestada. Falamos de autoajuda em nome de Jesus, falamos de autoconhecimento em nome de Jesus, falamos de tudo menos de Jesus, cantamos de tudo menos de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar uma geração diferente em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que tem experiências profundas com Jesus. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que com essa experiência vai dizer: eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Isso mudou a minha vida, aleluia. Isso fez eu não viver mais para mim. Alguém está aqui, pode dizer um glória a Deus? Alguém pode dizer que está concordando com o que está ouvindo? Diga amém, amém. Hoje, queridos, porque temos igrejas cheias de gente vazias de Deus, nós temos muitas propostas de entretenimento, mas muita proposta, muita proposta. Vivemos dias em que nós temos mais simpatizantes pelo estilo de vida cristã do que propriamente pessoas que nasceram de novo para viver o cristianismo. Escute o que você está ouvindo. Nós temos hoje muito mais pessoas simpatizantes ao estilo de vida cristã, por N razões, do que pessoas que nasceram de novo para viverem o cristianismo. Agora, onde está o erro disso daí? O erro não está nas pessoas. O erro está na liderança. E eu vou repetir o que eu já disse. As pessoas são atraídas por aquilo que são convidadas. E elas são mantidas se elas continuam tendo aquilo para o qual foram convidadas. Se você trouxer as pessoas para Cristo, eu tenho certeza que Cristo nunca vai faltar. E as pessoas, portanto, nunca irão embora. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, falou: vocês também não querem ir embora? O que os discípulos falaram? Não, Senhor, a mensagem está dura, mas a gente não quer ir não. O negócio está pegado essa noite, mas a gente não quer ir não. Mas por que vocês não querem ir? Porque só você tem palavra de vida eterna. Quer aplaudir? Vamos aplaudir ao Senhor. Agora, veja o que acontece. Por que nós temos hoje líderes que oferecem esse entretenimento? Por que temos líderes hoje que oferecem essa proposta sem vida, essa proposta com a falsa piedade, com a falsa religiosidade? Eu vou te explicar por quê. Abra comigo lá, 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero que você leia comigo um texto estarrecedor. Vocês estão comigo aqui, queridos? Amém. Deus está falando com alguém aqui ou não? Amém. Aleluia. Olha só, preste atenção no que você vai ler. Quem já achou aí, diga amém. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Quem crê que nós estamos vivendo nos últimos dias? Então esse texto é para nós. Pois os homens serão o quê? Olha, vamos aqui, ó, né? 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ver aqui a nossa sociedade. Agora, eu já vou adiantar o processo para ficar mais claro para você, não ficar na dúvida. A nossa sociedade cristã. O texto não está falando do mundo. O texto não está falando de pessoas seculares. Ele está falando de cristãos. Eu vou te provar. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos
de Deus, olha só, tendo forma de piedade. Olha só, tendo forma de piedade, no entanto, negando-lhe o seu poder. O que a Bíblia está mandando fazer aqui? Foge destes, foge destes, foge destes, foge desses, foge desses, foge desses. Irmãos, eu vou falar algo aqui que vai surpreender você. Quantos creem que está escrito em Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes? Diga amém. Quantos creem? Diga amém. Agora, nós sempre interpretamos a semelhança de 2 Timóteo capítulo 3, que esse texto de 1 Coríntios 15 está falando de gente do mundo secular, assim como 2 Timóteo 3. Não, nem sempre as más companhias, nem sempre as más companhias estão no mundo. Eu vou te provar, olha só, né? Também foge desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, nas reuniões dos crentes, e ali, né, conseguem cativar, aqui diz mulherinhos, mas eu quero generalizar, pessoas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento. De modo que, de igual modo, Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a Janes e Jambres. Eu garanto que a maioria de vocês, eu não quero acusar aqui, sempre leu 2 Timóteo capítulo 3, achando que falava da sociedade secular, a sociedade do mundo. Está falando aqui como que a igreja foi se corrompendo, como que a igreja foi se igualando ao mundo, como a igreja foi se misturando ao mundo, ao ponto de não ter mais diferença. E o que acontece, queridos? E aqui entra uma coisa extremamente forte que eu quero compartilhar com vocês. Como eu já disse, eu sou pastor de uma igreja local. E um dia eu estava orando dizendo: Deus, o que acontece? Eu tenho pregado e as pessoas ainda continuam no seu pecado. Eu tenho pregado e as pessoas ainda não abandonam os seus erros e falhas. Eu estou muito descontente com isso. O Espírito Santo falou: sabe qual é o teu problema, Marcelo? O teu problema é o mesmo de Samuel. Eu falei: mas qual o problema de Samuel? Samuel, quando o povo me rejeitou, querendo um rei à semelhança de todas as nações, ele achou que o povo ali estava rejeitando o seu ministério, estava rejeitando a sua pessoa, enquanto eles estavam rejeitando a mim. O que acontece é a mesma coisa. Você está entrando em crise por pessoas que não se rendem à verdade, ouvem, vão ao culto, vão às reuniões, estão no lugar onde os crentes estão, até aparentemente têm um estilo de vida cristã, mas nunca se rendem à verdade. Eu falei: Deus, mas o que pode ser feito com isso? Deus falou assim: eu criei o homem com liberdade de escolha, e acredite no que eu vou te dizer, o homem não pode mudar o homem. Se nem eu estou podendo mudar essa pessoa por falta de sujeição dela, não tente você fazer aquilo que ela não me permite fazer. Aí eu falei: Deus, mas o Senhor não vai fazer nada. Aí Deus falou assim: abra comigo lá, Hebreus capítulo 12, abra lá, vamos lá. Estou terminando, irmãos, acreditem em mim, por favor. A partir do versículo 4. Estou terminando, acreditem. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que como a filhos discorre: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Diga comigo: Deus corrige a quem ama.
Eu não ouvi. Repita comigo mais uma vez. E açoita, disciplina a quem recebe por filho. Diga. Agora preste atenção no que você vai ler. É para a disciplina que percevais. Deus vos trata como filho. Eu volto para o versículo 6 agora. Porque eu sou o Senhor, corrija quem ama e açoita a todo o que recebe como filho. Agora eu volto para o 8 e diz: mas se estáis sem correção, ou seja, só tendo o estilo de vida sem a vida cristã, só tendo aparência de vida sem a vida cristã, preste atenção, e ainda continue sem disciplina, sem que nada aconteça, continuando nos mesmos pecados como se Deus não estivesse vendo, fazendo as mesmas coisas como se Deus não estivesse enxergando. Olha o que o texto diz: se estáis sem correção, de que todos sem exceção têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que eu não mexo com essa turma? Porque o pai só disciplina filho. E eu vou te dar um alerta, meu querido. Se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, e ainda tem um estilo de vida cristã sem abandonar o pecado e não tem sido disciplinado, você não tem que ter medo de outra coisa, senão uma só questão: pense se você nasceu de novo. Sabe o que Deus me disse ainda? Falou assim: o grande problema dos pregadores é que eles tentam levar pessoas a uma profundidade, a uma experiência comigo, sem mesmo ter passado pela experiência mais básica do novo nascimento. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo. Deus, deixa eu te explicar melhor. Vocês ficam tentando fazer uma bananeira produzir mexerica. Falei: Deus, que história é essa? Vocês ficam tentando fazer uma mexeriqueira produzir banana. Falei: Deus, que história é essa? Deus falou: cada fruto dá segundo a sua espécie. Você não pode querer que as pessoas sejam profundas, que sejam espirituais, sem antes terem nascido de novo. Elas não podem. O máximo que uma pessoa sem nascer de novo consegue é ter um estilo de vida, não a vida de Deus. O mais que uma pessoa sem ter nascido de novo consegue é estar nas reuniões aonde os filhos de Deus se reúnem, mas elas não conseguem ter a vida de Deus. Nós temos que parar para pensar sobre isso, queridos. Nós temos que parar, em algum momento a gente tem que parar para pensar sobre isso. E aí nós temos que refletir. Como eu disse aqui, apenas uma introdução, e não quero aqui ser demagogo, não. Eu estou abrindo assuntos para nossa reflexão essa noite. Desses assuntos a gente pode partir para coisas bem mais profundas. A questão é, nós temos que olhar esse sermão, essa mensagem, essa exortação, enfim, você dá o nome que você quiser a isso, de duas formas. A primeira é pessoal. A primeira é pessoal. Você tem que olhar para Paulo e ver essas fases da vida dele e ver o quanto isso tem sido verdade na sua vida. O quanto de fato Paulo era apenas uma pessoa religiosa, aparentemente temente a Deus, mas negando-lhe o poder. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Porque isso, muito mais do que o sucesso do seu ministério, depende da sua eternidade. Muito mais do que você fazer algo para Deus, eu estou falando da sua eternidade. Eu vou te falar uma coisa que eu não tenho medo de errar. Se Paulo tivesse morrido antes do capítulo 9 de Atos, Paulo ia para o inferno. Mesmo tendo a favor dele ter sido escolhido desde o ventre da mãe, mesmo ter a favor dele a sua vocação em Deus, mesmo ter a favor dele o propósito divino.
Mas graças a Deus pela experiência que trouxe conhecimento de Deus. Graças à experiência que trouxe conhecimento de Deus, que produziu arrependimento profundo na vida daquele homem. Graças a Deus a esse arrependimento profundo, que Paulo não hesitou em dizer: Deus, considero todas as coisas como refúgio, considero todas as coisas como perda, para ganhar a sublimidade de Cristo. Escute o que você vai ouvir. Escute o que você vai ouvir. Existem lugares em Deus que não é o quanto você tem de práticas religiosas que vão te levar lá. Porque se só a oração te levasse aos lugares mais profundos em Deus, todos os budistas seriam homens extremamente espirituais. Todos os monges seriam homens extremamente espirituais, porque eles oram muito mais do que eu e você juntos. Existem coisas, amados, que é muito mais do que a minha ou a sua performance. Está muito conectado à nossa natureza. E eu estava orando para Deus, falando: Deus, por que a nossa geração é uma geração de pessoas com tão poucas experiências com o Senhor? Porque são pessoas que dependem da performance do culto para estar bem contigo. Porque são pessoas que dependem do entretenimento para se sentirem vivas. Deus, tem uma coisa errada. Deus falou: filho, eu não posso levar essas pessoas a um lugar mais íntimo, sendo que elas não têm o direito de filhos, elas não se arrependeram. O lugar íntimo é do filho. O lugar íntimo é de quem nasceu de novo. O lugar íntimo é de quem de fato nasceu de novo. Então o que eu penso, queridos, é que nós precisamos, na nossa geração, de pessoas que em algum momento da vida param para refletir e digam: de fato, eu tenho vivido uma farsa. Eu tenho vivido um cristianismo que é só um estilo de vida, mas não tem vida, não tem vida, não tem vida de Deus. E eu preciso me arrepender. Eu preciso dizer: Deus, eu preciso te conhecer, quem és tu? Em algum momento a gente precisa chorar por isso. Não chorar para ter mais coisas, não chorar para ter mais sucesso, mas chorar para conhecer a Deus, chorar para entender a sua mente, sentir as batidas do seu coração. Nós precisamos orar e pedir que Deus, da nossa geração, faça com que essas pessoas que tenham experiências profundas em Deus, sejam pessoas que conheçam e não o neguem pela sua forma de ser e viver, que pelo contrário, pela sua vida, eles transmitam o bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo, a graça de Cristo, o favor de Cristo, a essência de Cristo. Eu vou concluir com uma coisa muito forte. Você quer ouvir isso ou não? Quantos lembram a proposta que Satanás fez para Jesus? Se você, inclinado, se prostrar e me adorar, eu te dou todas as coisas, porque a mim foi me dado o reino e a sua glória. Nós precisamos de uma geração que não aceite as propostas do diabo. E isso vem de forma religiosa, isso vem com forma de piedade. Ele não vem com chifre, nem com rabo e nem com tridente. Essas propostas vêm de forma religiosa. Essas propostas vêm de formas recebidas às vezes por tradições. Nós precisamos dizer para o diabo: somente ao Senhor Deus adorarás, somente a Ele prestaremos culto.
Quando eu vim falando, Deus, eu sabia que na sua grande maioria o público aqui seria de jovens. Falei, Deus, é uma mensagem muito forte para uma geração que está começando agora. Seria bom dar uma palavra que empolgasse eles e que eles saíssem assim, é isso aí, nós vamos para cima, aleluia. Deus falou, é isso que a maioria tem feito, empolgado pessoas sem essência para ir para frente, empolgado pessoas sem experiência, empolgado pessoas sem profundidade. É isso que a maioria tem feito, dado técnicas de crescimento, técnicas e mais técnicas, que qualquer homem sem nascer de novo, que faz uso delas, pode ter o mesmo sucesso. Eu espero que no mínimo essa mensagem possa levar você a refletir nessa questão. E a segunda é, como que eu posso construir um ministério? Como que eu posso edificar um ministério? No nosso caso aqui, nós estamos falando muito sobre música, mas eu não acho que Deus vai levantar só ministério de música aqui. Eu acho que existem outros tipos de ministérios. Mas pensando no ministério de uma forma abrangente, como que eu posso ser um ministério onde as pessoas do meu ministério, que eu construí para Jesus, possam ter experiência com Ele? Que elas não são atraídas por entretenimento, mas são atraídas porque tiveram experiência com Jesus. Como que eu posso construir um ministério que ajude essas pessoas a transformar essa experiência, a aprofundar essa experiência num conhecimento mais sólido, num conhecimento mais pautado em Deus, que gera arrependimento e sujeição e frutificação. Irmãos, eu cheguei numa fase da minha vida, não é de agora não, já tem alguns anos, em que eu falei para Deus, se eu sentir que eu sou só uma pessoa que vai entreter o público, no meu caso com a palavra que Deus me deu, a arte de pregar, fala, Deus, o Senhor não conta comigo, eu estou fora disso. Eu prefiro se tornar um cara anônimo do que cooperar com esse entretenimento. Deus falou comigo, é isso que você quer? Falei, é isso que eu quero, Deus. Então ele disse, se prepare para ir na contramão. Eu não estou dizendo que você não vai ter sucesso. Eu estou dizendo que você vai ter essência. E aí, meu irmão, tendo essência, se as pessoas também não quiserem ouvir, não é problema teu mais. Amém? Deus falou com alguém aqui essa noite? Será que nós podemos ter um pouco de música em adoração ao Senhor aqui? Eu queria fazer 2 apelos aqui essa noite, pautado na mensagem. Uau, e eu vou misturar os dois para gerar um pouco de facilidade para você, querido. Tá? Eu vou misturar os dois. O primeiro é, se por acaso essa mensagem te pegou, se essa mensagem te achou no lugar aonde você só tem o estilo, mas não tem a vida do cristianismo, eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui para começar a mudar o seu coração. Tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu não consegui, olha, Deus é minha testemunha. Eu tentei fugir dessa pregação. Eu tentei fugir. Deus falou assim, você pode até fugir. Você tem aí centenas de dezenas de mensagens anotadas no seu computador. Você pode pregar qualquer uma delas. Você vai estar pregando a verdade, mas não a minha vontade. Então eu tenho certeza que pelo menos tem uma pessoa aqui em nosso meio
Gente que você também já não está aguentando mais em sustentar esse tipo de vida, porque é duro para você, querido. Tentar viver um cristianismo sem a vida de Deus, pensa numa dureza. É uma masmorra, é uma prisão. E o segundo apelo, nós vamos nos misturar aqui. É fazer com que você possa sonhar com esse ministério. Deus, me dê o ministério que as pessoas te conheçam. Me dê o ministério onde que eu possa manifestar a sua glória de tal forma, Deus. De tal forma, Deus. De tal forma, Deus. De que as pessoas tenham experiências profundas com o Senhor. Me dê o ministério, Deus, que as pessoas possam ir mais fundo. Me dê o ministério, Deus, que as pessoas possam te conhecer melhor. Eu sei que eu não posso, por mim mesmo e pela minha própria força, mudar a história de todos. Mas eu posso ser uma voz. Eu posso ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu tenho orado por isso, queridos. Deus sabe o quanto eu tenho orado por isso. Deus sabe o quanto eu tenho clamado por esta geração. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer engrossar essas fileiras comigo. Aleluia, sai do seu lugar, vem aqui à frente comigo. Talvez você possa vir aqui pelos dois motivos. Uma, pelo primeiro te levando ao segundo. Aleluia. Nós não vamos perder essa geração. Pode adorar ao Senhor, fique na liberdade. Fique na liberdade. Oh Deus, Espírito Santo, eu oro para que esta geração tenha experiências com o Senhor. Senhor, que essa geração não seja uma geração que apenas ouviu falar, que seja uma geração que te conhece, que seja uma geração que diga: eu nasci de novo. Que seja uma geração que diga: Senhor, eu não posso mais ser assim. Enquanto nós ministramos a música em louvor e adoração ao Senhor Jesus, eu não sei como que Deus te pegou por dentro aí, mas trabalhe isso em oração diante dEle. Trabalhe com o que está queimando no teu coração esta noite. Não siga um ritual, não siga uma performance de oração. Siga o que está queimando no teu coração essa noite. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Uou! Eu me lembro há 25 anos atrás, eu falei: Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, do jeito que eu estou aqui, eu só vou produzir bobagens, eu só vou produzir coisas erradas. Mude o meu coração, mude as motivações do meu coração. Foi uma das orações mais fortes que eu fiz da minha vida. E Deus veio me disciplinando, e veio Deus disciplinando, porque Ele havia me recebido como filho, e eu fui sendo experimentado na disciplina. E a Bíblia fala que aquele que é experimentado em disciplina, ele experimenta a santidade do Senhor, ele experimenta a glória de Deus, aleluia. Ele começa a desfrutar da santidade de Deus. Então, se o Espírito está apertando o teu coração, com relação a alguma motivação, com relação a algum desejo, se o Espírito Santo está apertando o teu coração, isso se chama disciplina. Ele está te convencendo da verdade. Ele está mostrando o teu coração para você mesmo. Isso é rico, isso é valioso, isso vale mais do que o ouro e mais do que a prata. Ninguém conhece a nós mesmos mais do que o Espírito Santo nos conhece. Não resista a Ele. Se Ele falar,
Acredite que é verdade o que Ele está dizendo. Acredite que é verdade o que Ele está dizendo. Diga: Deus, eu não posso mais ficar como eu estou. Eu não posso mais caminhar pelo caminho que estou caminhando. Eu não posso ter mais só esse estilo de vida, sem a vida de Deus fluindo em mim, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, sem a vida de Deus fluindo em mim, nas minhas ações, sem a vida de Deus fluindo em mim. Oh Deus, se eu estou assim, Deus, o que eu vou construir? O que vai sair de mim, Deus, se eu não tiver a tua vida fluindo? O que vai sair de mim se eu não tiver a tua vida fluindo? Vamos, meu querido. Vamos, vamos, vamos. Dessa unção, vá mais profundo em Deus. Ore clamandere andere via shekleri andere condorobile via sestafias shekleri andere condoroble via andere canta rababa tikeri andere diante de ti. Isso. E com lágrimas te adoro, Senhor. O meu coração está enfermo de amor e há um anseio ardente por ti. Meu querido, ajude quem está ao seu lado essa noite. Coloque gentilmente as suas mãos sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Tenha um tempo de oração um pelo outro. Ore. Se por acaso essa pessoa que te abraçou, você sentir no coração de abrir o teu coração um pouquinho com ela, fala: olha, eu preciso que você ore por mim. O que esse pregador falou é verdade. Eu tenho o estilo, mas não tenho a vida. Eu preciso dessa vida fluindo em mim, nos meus pensamentos. Ore pelo outro, ore pelo outro.
posso viver sem tua presença, sem tocar o teu coração. Tu és lindo, Senhor, e arrebataste o meu coração. Poderoso Deus e Rei da minha vida. Meu coração está enfermo de amor e há um anseio ardente por ti. Eu não posso viver sem tua presença, sem tocar o teu coração. Tu és lindo, Senhor, e arrebataste o meu coração. Poderoso Deus e Rei da minha vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que vem a mim, diz o Senhor, de forma alguma lançarei fora. Oh, Deus está com os contritos de coração. Deus está com os contritos de coração. Deus resiste os soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Quebre essa estrutura de orgulho na sua vida, meu irmão. Quebre essa estrutura de orgulho na sua vida. Quanto mais o diabo te mantiver, quanto mais o diabo tiver você nessa estrutura de orgulho, menos de Deus você vai ter na sua vida. Um vaso de barro eu sou, nas mãos do oleiro estou. Quero me esvaziar. Vem, Senhor, me tocar. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo consumidor. Vem com tua glória. Me transformar com teu amor.
Ore pelo teu irmão. Peça para Deus levantar a vida dele de forma extraordinária. Diga: Deus, aqui está um vaso nas tuas mãos. Deus, não permita que ele caia no campo do entretenimento. Não permita que ele ofereça diversão para essa geração. Deus, levante ele com uma voz profética para essa geração. Levante ele com uma voz de trovão. Levante ele como rosto de leão. Levante ele como testa de diamante. Deus! Ore! Um vaso de barro eu sou. Nas mãos do oleiro estou. Quero me esvaziar. Vem, Senhor, me tocar. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo consumidor. Vem com tua glória. Me transformar com teu amor. Não importa o quão quebrado estou, teu amor vem me sarar. Não importa o quão pequeno eu sou, nas mãos do oleiro transformado serei. Quebrado estou, vem me sarar. Deus está depositando visões sobre pessoas esta noite. Meu amado, Deus está levantando pessoas aqui, ainda que você não veja pelos próximos dias, mas ao longo de uma caminhada que não será assim tão distante. Ministérios arrebatadores, aleluia. Pessoas com mensagens que vão sacudir o coração das pessoas, com canções que vai sacudir o coração das pessoas. Eu não estou dizendo que crente não se diverte. Eu não estou dizendo que cristão não tenha momentos de alegria e de felicidade. Não é isso. Mas estou dizendo que entretenimento religioso não transforma. Entretenimento religioso não cura o pecado. Entretenimento religioso não sara uma geração. Entretenimento religioso não pode mudar a cultura corrompida de uma nação. Deus precisa levantar uma geração com voz de muitas águas. Deus precisa levantar uma geração que não se vende, uma geração que não se dobra, uma geração que não se corrompe, uma geração que morreu para si, para viver para Deus, uma geração que considera todas as coisas por perda, para ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo. O reclamandere biosho quando robla catie queriandricais. Decleriandere conto roble via sante de queriandre quando roble viandere corolo babacaias. Chekeleriambre vioto quando rovia se canta na blavassande de querias. Eu profetizo que você vai ter uma forma criativa. Eu profetizo que você vai ter uma forma moderna, mas carregada da verdade transformadora.
carregada da verdade curadora, carregada da verdade que arranca o homem do seu pecado, que arranca o homem da sua desgraça. Oh, eu profetizo que você vai ter um ministério à semelhança da estrada que levava a Damasco. Quando as pessoas passarem por ali, elas vão ver uma luz mais brilhante do que a luz do meio-dia. Eu declaro que você vai ter um ministério à semelhança da estrada que leva a Damasco. As pessoas vão ouvir a voz de Deus por teu intermédio. As pessoas vão compreender Deus por teu intermédio. As pessoas se aprofundarão em Deus por seu intermédio. Oh, aleluia! Eu declaro que você vai ser como Ananias, um ativador de profetas, um ativador de homens que vão fazer a diferença. Se você puder levantar a sua mão comigo aos céus, por gentileza faça isso. Você não precisa obrigatoriamente repetir o que eu vou falar, mas eu desejaria de todo o meu coração que você fizesse isso. Diga assim: Senhor Jesus, nós queremos ser uma geração que vamos oferecer o Senhor e a sua palavra para a nossa geração. Nós não vamos oferecer entretenimento religioso. Nós não vamos oferecer mentiras mascaradas de verdades, mentiras mascaradas de piedade. Nós não vamos nos dobrar ao espírito dessa geração. Nós não vamos nos dobrar à proposta dessa geração. Mas nós seremos homens e mulheres com rosto de leão, testa de diamante. Seremos uma geração cheia do Espírito, cheia da palavra, com habilidade criativa, moderna, para anunciar as verdades antigas. Seremos uma geração levando a proposta dos céus para o coração das pessoas. Espírito Santo, me ajude a encontrar o meu chamado. Ajuda-me a encontrar o meu lugar no corpo, onde eu me encaixo para ser essa geração. Espírito Santo, tem acesso a mim. Sonde os meus motivos, sonde as minhas razões. Não deixa nada escondido em mim, porque eu sou filho, e o filho não fica sem disciplina. Ensina-me a ser exercitado. Ensina-me a não recalcitrar contra a disciplina. Ensina-me a me render a ela, pois a tua palavra diz que quem se inclina, quem se deixa ser disciplinado, vai experimentar da santidade. Eu quero ser exercitado. Não me deixe como filho bastardo. Não me deixe. Abra os meus olhos para os meus erros. Abra os meus olhos para as minhas motivações erradas. Abra os meus olhos para inclinações erradas. Me constranja, Senhor, pelo teu amor. Aleluia, 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 aleluia. Olhe fundo nos olhos de um irmão, olhe fundo nos olhos dele, olhe fundo mesmo, diga assim: nunca admita ser igual Paulo era. Nunca admita deixar de ser
o que Paulo foi. E tudo isso está conectado a uma experiência que revela a glória, o caráter, a pessoa de Deus. Tudo isso depende da sua resposta de arrependimento e de submissão, sujeição à vontade dele. Certamente você dará muitos frutos.